Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Nerd Tuga e como tenho inveja do excelente sentido de moda da Cruella de Vil, decidi seguir o exemplo dela e fazer esta t-shirt a partir de peles de dálmatas. Um dos meus filmes favoritos quando eu era miúdo era os 101 Dálmatas, e mesmo tendo-o visto recentemente e não ter sido tão bom como eu me lembrava, algo que se manteve constante foi a Cruella de Vil. Eu sempre achei que ela era uma das melhores vilãs da Disney e portanto estava bastante entusiasmado para ver um filme sobre a história e a origem dela. Porém, estava na dúvida se isto ia ser mesmo um filme da Cruella ou um filme sobre uma versão anti-heroica da Cruella, como no Maléfica. Somente porque seria muito difícil a Disney fazer um filme sobre uma personagem que cria casacos a partir de peles de animais. Bem, como eu já vi o filme, vamos ver se de facto este filme faz jus ao nome Cruella. A história é sobre uma rapariga chamada Stella, que depois da sua mãe morrer, junta-se a um par de ladrões de rua, que também são órfãos, chamados Horácio e Gaspar. E sim, eu sei que os nomes a sério são Horace e Jasper, mas eu cresci com a dobragem portuguesa, portanto para mim são sempre Horácio e Gaspar. À medida que crescem, tornam-se ladrões profissionais, mas mesmo sendo uma boa ladra, a Stella deseja seguir a sua verdadeira paixão, design de roupas. Mas graças ao Gaspar, que faz um pequeno assalto e troca alguns papéis, a Stella é aceita na Liberty Department Store. E à medida que vai subindo na indústria, conhece a Baronesa, que é uma das maiores figuras da moda em Londres. Não é essa Baronesa. Esta Baronesa. Quando descobre que foi a Baronesa que matou a mãe dela, continua a trabalhar para ela, como a Stella, enquanto cria a identidade de Cruella para arruinar a carreira da Baronesa no mundo da moda. Vamos começar pela própria Cruella, Emma Stone. Ela é excelente. É definitivamente uma interpretação diferente, e isso é algo de que vou falar mais tarde, mas para o que lhe é dado, ela faz um bom trabalho. Não só a Emma Stone traz o sentido do humor e a variedade emocional que estamos habituados a ver dela, mas também demonstra que tem um bom sentido de estilo e presença. Quando é a Stella, consegue ser subtil e discreta, mas quando é a Cruella, consegue ser grande e bombástica. O que demonstra a flexibilidade da Emma Stone como atriz. O Joel Fry também faz um bom trabalho como Gaspar. Não é tão engraçado como nos outros filmes, mas não era suposto. Neste filme ele serve mais como a consciência moral da Stella quando ela começa a descer para um lado mais negro. E nesse sentido o Joel Fry faz um bom trabalho. Por outro lado, o Horácio tem muito mais piada do que nos outros filmes. Não só porque não se limitam a fazer piadas sobre ele ser gordo e pouco inteligente, mas também porque ele tem uma personalidade bem definida, graças em grande parte à excelente interpretação do Paul Walter Hauser. Mas quem se destaca é sem dúvida Emma Thompson como Baronesa. Ela é fria e implacável. É alguém que alcança o que quer, não importa quem tenha que andar por cima. Mas depois tem aqueles momentos de sarcasmo, indignação e narcisismo. E todos estes elementos combinados formam uma excelente vilã. E alguém que, estranhamente, é mais parecida com a Cruella do que a própria Cruella. Depois há os dois aspectos em que este filme se foca mais, a moda e os assaltos. Começando pela moda, claro que o guarda-roupa está muito bem feito. Está cheio de estilo e não há duas peças de roupa que são semelhantes. Os assaltos também estão bem feitos. Há um grande sentido de risco e suspense. Há vários contratempos. Há a necessidade de arranjar um plano B, C, D, E. Algo que torna os assaltos ainda melhores são as perseguições na estrada. Isto é um elemento que eu gostava muito nos filmes de desenhos animados dos 101 Dálmatas e foi bem replicado neste filme. Algo que não foi bem replicado neste filme foi a personagem da Cruella. Neste filme, eles adotam a abordagem de fazer a Cruella alguém com um transtorno de personalidade dissociativa, sendo que a Stella é uma personalidade e a Cruella é outra. Em teoria, isto é uma maneira genial de fazer uma história de origem da Cruella. Dá-nos uma protagonista com a qual podemos simpatizar e mantém a Cruella como vilã, sendo o conflito principal um conflito interno. Aliás, esta história de identidade dissociada e conflito pessoal entre o bem e o mal foi uma história que a Disney já fez bem com a Wanda, no WandaVision.
Só que a Wanda é uma personagem da Marvel, e essa história é baseada em algo que aconteceu nas bandas desenhadas. Eu duvidava que a Disney fosse arrojada o suficiente para fazer esse tipo de história com uma personagem original da Disney. E tinha razão. Este filme é, de facto, sobre uma versão anti-heroica da Cruella. Mesmo quando a Stella se torna a Cruella em si, só se torna um pouco mais fria e emocionalmente distante. Tirando isso, continua a ser uma anti-heroína. Esse é o maior problema deste filme. Tal como a Stella está na dúvida se quer ser Cruella ou não, o próprio filme está na dúvida se quer contar a sua própria história ou se quer contar a história da Cruella. O filme está no seu pior quando se tenta ligar à Cruella e tenta explicar a origem de certos elementos da personagem e da história dos 101 Dálmatas. O que é um pouco inútil porque este filme não está ligado a nenhuma das versões dessa história. Este filme tem o mesmo problema que o filme do Joker. Um bom filme, mas é bom quando é sobre o Arthur Fleck. Quando chega a altura de ser sobre o Joker, não consegue bem capturar o espírito dessa personagem. Tal como esse filme, tenho a sensação que o filme da Cruella começou por ser um filme original, só que como era parecido com a história da Cruella, espancaram o nome dela no filme como uma maneira deceptiva de o vender. Dito isso, quando o filme foca sem ser o seu próprio filme, é muito bom. O elenco é excelente, o guarda-roupa é deslumbrante e as cenas de assalto são entusiasmantes. As tentativas de ligar a história à personagem da Cruella e ao universo dos 101 Dálmatas arrastam este filme para baixo, mas os elementos que funcionam mantêm o filme em cima. E portanto, dou ao filme da Cruella 101 Dálmatas menos 97,5 em 5. Ou seja, 3 dálmatas e meio em 5. Letra: Cruella de Vil, Cruella, cruel, é mais traiçoeira que uma cascavel, em suas veias só circula fel. Cruella, Cruella, em suas veias só circula fel. Cruella, Cruella, cruel. Eu tenho a certeza que a Cruella veio de um lar bem cruel. Os olhos são de alguém que vem do além, e esse além garanto que não é o céu. Cruella de Vil, Cruella, cruel, é mais traiçoeira que uma cascavel, em suas veias só circula fel. Cruella, Cruella, cruel.